Enquanto isso, os bolsonaristas, que são cúmplices dessa tragédia, o Sebastião Mello é um bolsonarista de 4 costados, o Eduardo Leite apoiou o Bolsonaro em 2018, depois virou da direita cheirosinha, né, terceira via, a direita admirada pela Globo e pelas chamada terceira via no país. Os bolsonaristas, o que estão fazendo em relação ao Rio Grande do Sul? Gente, eles ganharam a eleição. Em tese, é uma base eleitoral do bolsonarismo no Rio Grande do Sul. Eles viraram as costas para a população do Rio Grande do Sul, não estão fazendo outra coisa que não seja espalhar fake news e simplesmente foram embora para os Estados Unidos para caluniar o país. Neste momento, o Brasil chorando os mortos, tentando salvar o Rio Grande do Sul e os sujeitos, os parlamentares e os seus... o resto da turma lá nos Estados Unidos caluniando o Brasil. Então, ontem houve nos Estados Unidos uma sessão de uma subcomissão do Congresso, da Câmara de Representantes, Câmara de Deputados dos Estados Unidos, para falar sobre supostas violações de liberdade de expressão cometidas no Brasil, para falar da ditadura brasileira. Essa comissão é presidida por um deputado republicano trumpista, o nome dele é Chris Smith. Estava ao lado dele outra parlamentar trumpista, todos eles participaram do golpe lá, tá? Foram ativos apoiadores do golpe de lá, né? Da tentativa de golpe de lá. Aqui é 8 de janeiro, do caso do 6 de janeiro lá, que serviu como inspiração para o 8 de janeiro aqui. A republicana Maria Salazar, e participaram também da sessão, estava em maior número os parlamentares democratas, que defenderam a democracia brasileira e denunciaram, desnudaram o caráter do bolsonarismo e da extrema-direita e do fascismo alinhado com o trumpismo. Então estavam lá as deputadas Susan White, Sidney, uma mulher, nós vamos ver ela daqui a pouquinho, Canlager Dove, que é a presidente da associação, da bancada brasileira do Partido Democrata, lá na Câmara, o Jonathan Jackson e o Joaquim Castro. Então, estavam esses 4. Agora lá estava um circo armado pelos bolsonaristas. Vários parlamentares, estava o Geyer, estava o Eduardo Bolsonaro, estava esse senador aqui, o Girão, né? Estavam vários parlamentares. E quem foi depor? Um deles é esse aí, é o neto do Figueiredo, Paulo Figueiredo, que defende a ditadura, defende a tortura aqui no Brasil. Quem mais foi depor lá? Foi depor Então, eram 4 depoentes convidados por esse presidente lá, o republicano. Os depoentes eram do lado bolsonarista. Incrível que esses sujeitos tenham ido lá. O Paulo Figueiredo, neto do João Batista Figueiredo, do ditador João Batista Figueiredo, ex-apresentador da Jovem Pan, o CEO, presidente da rede social Rumble, a rede social do Trump, ele estava lá para falar do Brasil. E esse outro bandido aí, que é o tal jornalista Michael Shellenberger, que atua a mando do Elon Musk, para caluniar a democracia brasileira, o tal do Michael Shellenberger, que recentemente ficou famoso pelos tais do Twitter Files. Do lado indicado pelos democratas, apenas um depoente, o professor de Estudos Brasileiros da Universidade de Oklahoma, Fábio de Sá e Silva. Então, vamos ver o que foi essa audiência. Um escândalo, realmente um grande escândalo. Então, tá aí a deputada Maria Salazar, representante, né? Aparece rep ali, não é de republicano, não é de representante, é Câmara de Representantes nos Estados Unidos, não é Câmara de Deputados. Mas é a deputada Maria Salazar levantando a foto do Alexandre de Moraes como se ele fosse o responsável pela ditadura brasileira. Aí o Fábio de Sá e Silva, o professor Fábio de Sá e Silva, levantou a foto da ditadura brasileira, né? A foto
Eu falei mais cedo aqui, né, do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, que eu tive a honra de fundar e presidir na Faculdade de Jornalismo Casper Libero em São Paulo, ele com a foto, né, como ele disse, do Vladimir Herzog, que foi assassinado, foi suicidado, entre aspas, pela ditadura militar no Segundo Exército, na sede do Segundo Exército em São Paulo. Então, isso é muito interessante. Quem são as fotos levantadas, né, pela extrema-direita e pelos democratas, né? A Maria Salazar com Alexandre de Moraes denunciando como um ditador e o Fábio de Sá e Silva mostrando quem são as vítimas, efetivamente, do processo ditatorial no Brasil. Aí tá toda a canalhada, vocês estão vendo ali, ao lado do Geyer, tá o Eduardo Bolsonaro, do outro lado tá esse presidente da comissão, o deputado, ou representante, como eles falam lá, Chris Smith, de extrema-direita bolsonarista. E aí vocês estão vendo essa turma toda que, em vez de estar cuidando do interesse brasileiro do Rio Grande do Sul, estava indo lá para caluniar o país. Vamos ver o que eles falaram? Vamos ver essa Maria Salazar? Impressionante, impressionante. While I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Aí estava lá, né? Eles ocuparam ali, fazendo a cena toda. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. Vocês veem que o discurso dela é um Ctrl-C, Ctrl-V do discurso bolsonarista, né, Rebeca? Não, coitado dos brasileiros, eles merecem coisa muito melhor. Os Estados Unidos falando isso, Mauro? Trumpista. A Cine Kallanger Dove, deputada, ela que, como eu disse, ela é a presidente da bancada brasileira do Partido Democrata, né, da bancada do Partido Democrata, lá na Câmara de Representantes, ela interrogou o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, vamos lembrar, neto do ditador João Batista Figueiredo, e que vocês vão ver lá a defesa que ele faz da ditadura. Eu mostro daqui a pouquinho. Ela foi para cima dele, e aí quem correu em socorro ao Paulo Figueiredo foi o presidente da comissão, o tal do Chris Smith. Vejam. Mr. Figueiredo, yes or no? Is it true that you are currently under investigation by the Brazilian Federal Police for your role in the January 8th coup attempt? I don't know. Eu não sei. Eu não sei. I haven't received the That, proper thank you. notice. Moving on, reclaiming. Is it true that an official report from the federal police provides evidence of your participation in a group created to, quote, discredit the electoral process, plan the execution of a coup d'etat, and abolish the democratic rule of law? Same answer. You don't know. Okay. Do you disavow the military dictatorship that ruled Brazil from 1979 to 1985? This has nothing to do with what we're Okay. discussing Yes here. or no, please? This has nothing to do with This, what yes we're or no? discussing. Reclaim. I can ask. This is my hearing. And I can Yes answer. or no? With Yeah. all due First respect, Amendment I would rights, I hope can that there answer would be respect whatever I shown want. to the witness, too. Moving on. With all due respect for the witness and vice versa. Mr. Chair, vice versa. Tá aí. Vocês veem, na cara dura. Na cara dura. A deputada Susan Wild foi quem fez o discurso mais incisivo, mais articulado em defesa da democracia brasileira, foi para cima do Paulo Figueiredo, se não vê. O Paulo Figueiredo defendendo a ditadura brasileira, e ela faz uma pergunta sobre o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Vejam o cinismo do sujeito, que evidentemente tem, assim como a família, o clã Bolsonaro, tem o Carlos Alberto Brilhante Ustra como um dos seus heróis. Vamos ver. Then presidential candidate Bolsonaro called Colonel Ustra a national hero. Would you agree or disagree with that? I don't have enough information to answer that question. Não tem informações In sobre office, isso. he reinstated commemorations of the 1964 military coup and openly celebrated the military dictatorship. Agree or disagree with that? Agree. Action? Thank you. It was a counter coup against a communist coup. So
Yes, we did not want a communist to be part of Brazil as. Ou seja, ele está dizendo que 64 foi um contragolpe dos militares democratas, segundo ele, contra o golpe comunista. Que golpe comunista? Tinha um presidente eleito, João Goulart. Was in Cuba and other countries. But I do not agree with the route that several leaders in Brazil took for many, many years. And I come from a family that has been fighting for democracy for a long time. Olha o cinismo dele. Diz que vem de uma família que luta pela democracia há muito tempo. Numa outra parte do discurso ele vai dizer, meu bisavô lutou contra o ditador Getúlio Vargas, meu avô lutou contra a ditadura comunista. And that's the legacy of my grandfather, restoring full democracy in Brazil. Tá aí. Depois ela vai, a Susan White vai firme. Vamos ver. What we will hear today from some witnesses is an attempt to undermine Brazil's judicial process. Former President Bolsonaro's conduct in office, his praise for the military dictatorship, his calls for violence against his political opponents, his refusal to acknowledge his 2022 election loss, his attempt to engineer a coup, and his incitement of the January 8th da tentativa de golpe de Estado, triggered laws in place designed to serve as a check on executive power resulting from the coup in 1964. Brazilian law enforcement and judiciary have refused to stand by idly in response to the most serious threat to Brazil's democracy since the military dictatorship. Está pedindo legenda, está legendado, gente. Dá uma olhada aí embaixo. According to their constitution and their legal system, which again have key differences with ours in the United States. Brazil, like France, Germany, and other Western European countries whose democratic credentials would likely not be questioned by anyone in this room, has a different conception of freedom of speech than we have here in the United States. Brazil's approach to freedom of speech, while broad, includes guardrails informed by this recent history. The title of today's hearing is Brazil, a Crisis of Democracy, Freedom, and Rule of Law. Mr. Chairman, respectfully, I would ask, where was the hearing about Brazilian democracy when we learned about then-President Bolsonaro's efforts to foment a military coup? Where was the hearing after supporters of former President Bolsonaro led a coordinated attempt to overthrow the country's democracy on January 8th, 2023? This brings us to January 8th and the parallels between January 6, 2021 and January... É isso aí. Então ela vai traçar o paralelo entre o 6 de janeiro de 2021 lá, que foi a tentativa de derrubar, liquidar a democracia americana, e o 8 de janeiro aqui, e questiona esse Chris Smith, esse trumpista Chris Smith, por que você não fez nenhuma audiência quando o Bolsonaro estava atacando efetivamente a democracia brasileira? Então, quem esteve lá de maneira, inclusive, corajosa, eu vi a audiência, ele o tempo inteiro foi sendo hostilizado, ele estava praticamente sozinho lá, esse professor Fábio de Sais Silva, da Universidade de Oklahoma, que fez uma defesa muito eloquente da democracia brasileira e a denúncia da ditadura. The Brazilian democracy is very young. It's only about 35 years old. Está dizendo, a democracia brasileira é muito jovem, tem apenas 31 anos de idade. E ele vai mostrar o que foi a ditadura no Brasil. Oh, meu Deus do céu. And censoring speech of journalists. This is what happened to journalists in the military regime in Brazil. Ele está dizendo, isso era o que era feito com jornalistas durante o regime militar no Brasil. Eles estão reclamando aí agora, né, de que eles sofrem isso, aquilo. Mr. Herzog was suicided in prisons for trying to critique the regime. Então, Mr. Herzog, né, Vladimir Herzog, foi suicidado na prisão, como eu falei, no Segundo Exército, Segundo Exército em São Paulo. Na sede do Segundo Exército em São Paulo, foi torturado e morto por fazer críticas ao regime militar. There's nothing that's, vaguely similar to what happened back then happening right now. Thank you. Não tem nada nem longe de parecido, né, com o que está acontecendo no Brasil atualmente. Então é isso. Os bolsonaristas foram para lá, viraram as costas para os mortos do Rio Grande do Sul e foram para os Estados Unidos para caluniar a democracia brasileira.
É isso aí.